Olá, amante do idioma! Hoje nós vamos ver verbo. Olha que delícia, verbo. Verbo é tudo em língua portuguesa. Verbo quase não cai em concurso. Você tem conjugação verbal, você tem correlação verbal, você tem regência verbal, locução verbal, concordância verbal, ou seja, verbo é praticamente tudo aí na língua portuguesa. Mas antes de eu começar a falar sobre ele especificamente, não caem as conjugações. Independente da banca, não vão cair as conjugações, não vão pedir para você conjugar os verbos, mas cai uma coisa muito comum chamada correlação verbal, e eu só vou conseguir saber fazer a correlação verbal exata se eu souber a conjugação do verbo. O grande problema é tentar entender essa lógica. O verbo, muitas vezes, independe da conjugação dele. Certo? Muitas vezes, um tempo verbal pode representar algo completamente diferente do que ele realmente significa. Por exemplo, se eu falar para você assim, ó, não roubarás, o que te vem à mente? Roubarás está em que tempo para você? Está no futuro. Então significa que hoje rola. Não roubarás, hoje a gente pode, amanhã que não dá. Não roubarás tem conotação, está no futuro, mas tem conotação de proibição. Se eu disser assim, quisera eu ser milionário, você acha que eu sou? Bom, primeiro que não, porque eu sou professor, certo? Quisera eu ser milionário está no pretérito mais que perfeito e o quisera vai me trazer conotação do quê? De hipótese. E sabe o que é isso? Como você pode saber isso? Isso se chama fé. Você sabe verbo pela fé. Então o que eu quero? Eu quero que você tente aliar o seu conhecimento linguístico com a gramática que eu vou passar aqui para você, certo? Vamos começar aí com o modo indicativo. Modo indicativo, por que você acha que tem esse nome? Indicativo. Vai ao pé da letra, porque ele indica, certo? O modo indicativo vai me trazer uma certeza. Aí você me fala assim, que ótimo, sempre! Não, isso que é o legal do português, é o depende. Depende do verbo, certo? Vou começar com o primeiro. O primeiro tempo verbal do modo indicativo é o presente. Presente do modo indicativo. Você se lembra na época da tia, que a tia te dava várias conjugações para você fazer, certo? Mas antes de nós começarmos a conjugar, você sabe o que significa o presente? O presente pode me trazer 4 possibilidades. Primeiro, algo que você faça neste exato momento, eu estudo agora, algo que você faça rotineiramente, certo? Eu pergunto para você, o que você faz aos domingos? Aí você fala, durmo, certo? Nesse exato momento você dorme? Não, você está aí estudando, mas rotineiramente eu durmo, certo? Terceiro, pode me indicar uma ação no futuro. Amanhã eu viajo para Madrid, parabéns, sorte a sua, e pode muitas vezes me trazer uma ideia de passado. Historiador adora falar isso. Em 1822, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Proclama, aí proclama e proclamou, dá na mesma. Eu quero que você tente conjugar o verbo, usar essa lógica em qualquer verbo que aparecer para você. Óbvio que você tem que saber algumas conjugações. Vamos começar com um verbo muito comum em concurso e nada comum no dia a dia, é por isso que cai em provas. O verbo reaver, certo? Verbo reaver. Antes de nós começarmos, você se lembra, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, certo? Como é que você conjugaria o verbo reaver? Cuidado, reaver não é rever, certo? Não vai falar eu reavo. Não existe. Então presta atenção. Ó, verbo reaver. O que significa reaver? Pegar de volta. Então você faz isso aqui, ó. Eu pego de volta, tu pegas de volta, ele pega de volta. Não existem as 3 primeiras pessoas. Aí você conjuga. Nós reavemos. Vós reaveis. Eles pegam de volta. A isto nós nomeamos verbo defectivo. Fala, meu Deus do céu, mal começou a aula, eu já quero ir embora. Verbo defectivo, o que significa verbo defectivo? Verbo defectivo não possui todas as conjugações. Deixa eu melhorar essa conjugação. Eu adoro o casamento do tio com a cedilha aqui. Conjugações no presente, nos presentes. Quando eu falo nos presentes, certo? Nós temos problema no presente do indicativo e no presente do subjuntivo que nós vamos ver mais pra frente, certo? Vamos pegar outro verbo aqui. Conjugue para mim, por favor, o verbo intermediar.
Se você sabe conjugar o verbo odiar, você sabe conjugar o verbo intermediar. Como é que você conjuga odiar? Eu odeio. Se eu odeio, você fala eu intermedeio. Tu intermedias. Ele intermedia. Horrível, né? Nós intermediamos. Vós intermediais. Eles intermediam. Existem verbos que se conjugam tal qual intermediar, que a gente costuma falar que é o verbo do Mário. Você está lendo aí no seu material. Mediar, odiar, certo? Incendiar. Sim, todos eles se conjugam da mesma forma. Se o intermediar, odiar, eu odeio. Mediar, eu medeio. Incendiar, eu incendeio. Ansiar, eu anseio. Uma vez um aluno falou para mim, ansedeio? Não, é anseio, certo? Eu anseio, dá na mesma. Sim? Posso seguir? Vamos lá, então? Sigamos aqui com outro tempo verbal, que é o pretérito perfeito. Pretérito perfeito. O pretérito perfeito vai indicar o quê? Ele vai indicar a você uma ação concluída no passado, certo? Existem várias conjugações, mas eu vou pegar uma para ficar mais simples para você. Como é que você conjugaria o verbo reaver no pretérito perfeito? Cuidado, é muito comum que você pense, eu reavi. Não é eu reavi, lembra? Reaver não é rever. Você não vai falar. Se fosse rever, seria eu revi. Sim, mas você vai falar eu, olha que coisa linda, eu reouve. Olha que lindo. Tu reouveste, ele reouve, nós reouvemos, vós reouvestes, eles reouveram. Perceba que o tu e o vós, você só vai mudar o S aqui. Sim, óbvio que existem outros verbos, mas em concursos, cuidado com os derivados do verbo ter, do verbo pôr, do verbo vir. Aqui o verbo ter ficaria eu tive, aí fica eu mantive, certo? O verbo pôr eu pus, sobrepor eu sobrepus e assim por diante. Sim, se eu sei conjugar um, eu sei conjugar os demais. Tudo bem? Até aqui? Certo. Sigamos. Vamos pegar um outro tempo verbal. Esse tempo verbal é interessante. É o pretérito imperfeito. Vamos usar a lógica? Se o pretérito perfeito é uma ação concluída no passado, o pretérito imperfeito é uma ação não concluída no passado. Mas, poxa, que coisa esquisita. Quer ver só um instante? Se eu chegar para você e falar assim, ó, o que você fazia aos 5 anos de idade? E você vai me responder, eu brincava. Você consegue responder no mesmo tempo verbal. Isso se chama fé. Pretérito imperfeito é isso. É uma ação não concluída no passado. Como assim? Como é que começa aqueles chavões introdutórios das histórias infantis? Começa com aquela coisa linda chamada era uma vez. Esse era é pretérito imperfeito. Ou seja, a história começa a acontecer e ela está acontecendo no passado. Você consegue visualizar algo simultâneo, mas no passado. Então, se eu falar assim, eu brincava, você me visualiza pequeno, brincando. É essa aí a definição. O pretérito imperfeito, como é que você conjugaria o pretérito imperfeito do verbo pôr? É comum falar ponhava, né? Mas não, certo? Pôr, eu falo aqui, ó. Eu punha, tu punhas, ele punha. Cuidado com os acentos agora, ó. Nós punhamos, proparoxítona. Acentuamos punhamos pela mesma razão que acentuamos catastrófico. Vós punheis. Veja, paroxítona terminada por ditongo. Acentuamos punhens pela mesma razão que acentuamos índio. E eles punham. Aí o acento já some. Vale lembrar uma coisa. Se eu sei conjugar o verbo pôr, aqui, eu sei conjugar todos os verbos derivados do verbo pôr. Repor, justapor, contrapor, predispor, isopor, brincadeira, e assim por diante. Sim? Nós temos os pretéritos. Nós vamos pegar agora o pretérito mais bizarro que existe, que está praticamente em extinção, que é o pretérito mais que perfeito. Pretérito
mais que perfeito. Eu quero que você tente usar a lógica agora aqui. Se eu falei pretérito perfeito é uma ação concluída no passado, certo? O que significa pretérito mais que perfeito? Se você usar a lógica, pretérito mais que perfeito significa que é um pretérito mais que o pretérito perfeito? Sim, é uma ação anterior ao pretérito perfeito. Aliás, seria o pretérito mais comum de nós usarmos no dia a dia. Você sabe que eu tinha uma professora de redação na época da faculdade que ela usava tudo com o pretérito mais que perfeito. Certa vez eu fora, certa vez eu fizera, então dá vontade de abraçar cada vez que ela falava isso. Era uma tiazinha bonitinha de colar de pérolas, certo? Cada vez que ela falava eu fizera, cheirava alfazema, típico de vó, tudo bem? E ela sempre usava nesse tempo aqui, ó. Pretérito mais que perfeito vai me indicar duas coisas. Uma ação posterior ao pretérito perfeito e uma situação de hipótese. Vamos mostrar como é que é a forma mais comum? Ó, tem uma caneta aqui, certo? Vou deixar essa caneta em cima do quadro. Preste atenção. Ó, o que eu fiz? De novo, vou repetir. Take. De novo, take 2. Caneta está aqui, ó, verbo pegar, verbo abrir. O que eu fiz primeiro? Primeiro eu peguei e depois eu abri. Então eu posso falar muito bem, eu abri a caneta que eu pegara. Alguém fala isso? Não. Mas se você falar, você vai ascender aos céus de corpo e alma. Eu posso falar muito bem, eu abri a caneta que eu peguei ou eu abri a caneta que eu tinha pegado. Fique atento a isso, tá? Eu abri a caneta que eu tinha pegado, eu abri a caneta que eu peguei, eu abri a caneta que eu pegara, certo? Possuem a mesma semântica, certo? Como você conjugaria aqui para mim, por favor, o verbo trazer? Ah, o verbo amar é amara, o verbo comprar é comprara e o verbo trazer é traseira. Cuidado com a traseira, não é traseira, não é latereira, não é dianteira. O traseiro eu vou escrever assim, ó. Eu trouxera, tu trouxeras, ele trouxera, nós trouxéramos. Atenção aos acentos, ó, proparoxítona. Vós trouxereis, eles trouxeram. O fazer fica fizera, o saber fica soubera, o reaver fica rehouvera. Então, geralmente, o que você vai ter é esse sufixo "ra", mas com atenção. Uma grande pegadinha que pode acontecer, e já caiu, principalmente na prova da CESP, é o seguinte: como é que ficaria o verbo querer aqui? Fique atento, o querer vai ficar quisera. Atenção a este, quisera, que daqui a pouco a gente vai fazer o quê? Vamos voltar para cá. Tudo bem? Por enquanto, certo? Os pretéritos estão ok? Então agora a gente vai ver uma outra coisa chamada futuro. Vamos chegar no futuro. E aqui chegamos ao futuro, certo? Nós temos dois tempos no futuro. Eu tenho aqui o futuro do presente e o futuro do pretérito. Eu vou começar aqui com você com o futuro do presente. Seja sincero para mim, certo? Vamos imaginar agora que você esteja no quarto escuro, só você. Só tá você agora. Você usa o futuro para alguma coisa? Seja sincero, você, sei lá, você fala, ligar-te-ei amanhã, usei uma mesóclise aí, mas ligarei para você amanhã? Não, você não vai usar. Você vai usar muito vou ligar, que é correto também, nós vamos chegar lá, certo? Então o futuro do presente vai me indicar duas coisas. Uma ação no futuro e vai me indicar uma proibição. Lembra do não roubarás, certo? Juntamente com o não, mesmo o verbo no futuro te indica uma proibição. Como você conjugaria aqui o verbo querer? Certo? Olha o verbo querer. Eu falo, eu quererei, tu quererás, ele quererá. Cuidado, ó, oxítona terminada por A. Acentuamos quererá pela mesma razão que acentuamos amará, certo? Maracujá, vatapá e assim por diante. Quererá, nós quereremos, vós querereis, eles quererão. Tudo ok? Tranquilo? Mas você não usa esse futuro. Seja sincero. Não use esse futuro. Ó, pegadinha, tá? Típica de CESP. Na linha 26.000 do texto, subtraindo ou tirando o acento do verbo quererá, nós obtivemos agora o modo pretérito mais que perfeito do verbo querer.
Querera. Ah, deu. Não deu, é quisera. Cuidado. Então, essa pegadinha, na hora do desespero, você não presta atenção. Bom, o futuro do presente vai pedir uma coisa linda chamada locução verbal. O que é locução verbal? Locução verbal é quando nós temos dois verbos. Eu tenho o verbo auxiliar, certo? Vamos ver aqui, ó. Verbo auxiliar e eu tenho o verbo principal. Então, em vez de você falar eu quererei, é comum que você use isto aqui, ó. Eu vou querer. Então você fala eu vou querer, eu vou sair, eles são equivalentes. O que eu quero que você fique atento é o seguinte, muitas vezes eles cobram assim, sei lá, semelhança semântica entre quererei e vou querer? Sim. O cara que decora, certo? Pode se estrepar, certo? Ele decora essa desinência aqui, ó, quererei, e aí cai uma coisa desse tipo assim, ó. Na linha 67.000 do texto, pode substituir o quererei por deverei querer? Opa, o cara fala quererei, deverei, então o que ele fica? Ele fica no rei e fala sim. Cuidado, eu quererei, quando eu falo eu quererei, significa que eu tenho uma certeza, eu estou dando uma certeza para você. Quando eu falo eu deverei querer, existe a possibilidade de não acontecer. Então, semanticamente, eles não se equivalem, tá? Eles são aí diferentes um do outro, tá? O quererei e o vou querer, ok. O deverei querer, não. Tudo bem? Certo? Passemos o último tempo verbal do modo indicativo, que é o futuro do pretérito. Futuro do pretérito. É um nome interessante isso, né? Futuro do pretérito. Antigamente se chamava condicional, agora se chama futuro do pretérito, mas deu na mesma agora o seu significado que ele representa. Futuro do pretérito vai me indicar 4 possibilidades. 4. Primeira, algo que eu não fiz ou não farei, eu viajaria hoje cedo. Viajei? Não. Vai me indicar uma expressão de desejo, você liga para a pessoa e fala, por favor, eu gostaria de falar com o senhor João. Sim, uma expressão de desejo. Aliás, se o senhor João não estiver, não fale ele não se encontra. Tudo bem? Porque se ele não se encontra, dá um GPS e um mapa para ele se encontrar. Então você vai falar, ele não está. Tudo bem? Terceiro, vai me indicar uma hipótese, você acha que eu iria ao show da Kelly Key? Não, né? Ok. E vai me indicar muitas vezes uma ação no passado. Exemplo, eu falo isso aqui. Eu estava conversando com essa pessoa pela manhã e ela morreria depois do almoço. Ou seja, expressão do passado. Essas 4 possibilidades. Fiquem atentos a essas possibilidades, que muitas vezes em prova o que é cobrado é se há prejuízo semântico na mudança do tempo verbal. E isso vai depender do seu conhecimento do idioma aliado à aula aqui, certo? Como é que eu faria? Olha só, como é que eu faria? Hipótese, a conjugação do verbo fazer. Faria, satisfazer, satisfaria, aniversariar, aniversariaria. E como ficaria, hipótese, a conjugação do verbo querer, eu o quê? Eu quereria, tu quererias, ele quereria, nós quereríamos, vós quereríeis, calma que atrapalhou aqui, quereríeis e eles quereriam. Ficar atento a isso tudo na conjugação do verbo é muito interessante, certo? Ali, treine, certo? Faça analogias, pegue os verbos mais comuns em concurso público, aparecem aí esses derivados do ter, do por e do vir, certo? E vá conjugar que isso ajuda bastante. Aliás, deixa eu só fazer um outro adendo, quando nós falamos de locução verbal lá em vou querer, certo? Cuidado na hora de falar o vou vir, é paixão nacional a pessoa falar eu vou vir. Você vai vir? Se você vai vir, você já chegou. Fique atento a essas conjugações. Tudo bem? Bom, só existe uma maneira de nós sabermos se nós aprendemos isso, é ir aos exercícios. Vamos lá? E aí, amante do idioma, como é que foi? Gabaritou? Está conjugando o verbo atrás do outro? Você sabe que o interessante, se você conseguir conjugar verbos sempre no dia a dia, ficar prestando atenção nas pessoas, será que conjugou certo ou não? Usar o tempo verbal
correto, prestar atenção na leitura, quando você lê, falar, será que esse tempo verbal, como é que é esse tempo verbal, como é que eu faço para pegar um tempo verbal compatível a ele, é muito bom, certo? Enquanto você estuda direito, enquanto você estuda as outras matérias, essas submatérias que dependem da minha, fique atento a esses verbos, treine, faça a alusão, é muito bom. Existem várias formas boas de se estudar, mas quando você faz alusão, quando você faz a sua forma de acompanhamento, é muito bom. Vamos pegar aí o primeiro exercício? O primeiro exercício fala o seguinte, que todas as formas verbais estão certas, a única, só existe uma que está errada, certo? Então a única que está errada, aqui ó, presta atenção, quando você vê a conjugação de verbo e você vir que exista aqui sujeito no plural, fique atento. O verbo que aparece aí, certo? É o retém, certo? Os cronistas retêm o fato na memória. Se os cronistas retêm o fato na memória, preste atenção que ele vai concordar com o sujeito e os cronistas retêm o fato na memória. Esse retém você vai fazer desta forma aqui, certo? Retém sempre com acento circunflexo. Aliás, todos os verbos derivados do verbo ter têm um acento. Então eu falo, ele tem, eles têm. Então se eu falo, ele tem, eles têm, ó, todos os derivados do verbo ter vão vir com o acento circunflexo. E a tendência é que, o que é correto, os derivados do ter no singular vão aparecer aqui, ó. Verbo manter, ele mantém. E esse mantém, acento agudo, eles mantêm acento circunflexo, certo? Aqui, no seu exercício, está escrito os cronistas retêm com acento agudo. Tudo bem? Certo? Resposta correta, letra B. Como é que ficaria isso aqui no passado? Você consegue imaginar? Certo? Os cronistas retiveram o fato, certo? Se é retiveram é porque eles tiveram, mantiveram, obtiveram, abstiveram e assim por diante. Fique atento a essas derivações dos verbos, certo? Espero que você tenha acertado aqui. Vamos para o segundo exercício? O segundo exercício é um exercício típico de ESAF. Porque você precisa entender o que será que ele quer aqui, certo? Quando você olha uma coisa linda como essa aqui, eu falei linda, ela vem em itálico, tá? Ok? Para você. Então aqui, deixa eu ficar aqui que fica mais fácil, certo? A prazo está para aprazer como, olha só, o que eu tenho que entender? Aprazer, eu tenho verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo. O que é aprazer? Você sabe o que é aprazer? Aprazer é dar prazer, ter prazer. Então sabe o que você pode fazer? Você vai até uma loja e vai embora e falou assim para a vendedora, olha, eu vou embora porque nada me aprouve aqui. Ela não vai ficar nem com raiva de você. Você falou tão bonito que ela não vai ficar com raiva de você. A prazer eu tenho verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo. Se a prazo está para prazer, eu tenho que ficar atento a isso aqui, ó. A prazo tá na primeira pessoa do presente do modo indicativo. Eu aprazo, tu aprazes, ele apraz. Olha que lindo, ele apraz. Já pensou, a mulher chega pro marido e fala assim, ó, mozão, com qual vestido que eu vou? Eu vou com o vermelho ou vou com o azul? Aí o marido chega pra ela e fala assim, ó, vai com o que melhor te apraz. Ninguém sai, certo? Ela já acende as velas e pede a pizza lá mesmo. E começa a rolar, let you love, na, 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 na. Vamos lá? Então aqui, presta atenção. Aprazo para prazer, assim como. Então eu tenho que fazer essa associação. Eu tenho o verbo no infinitivo, certo? Verbo no infinitivo, ok? Sim, deixa eu escrever direito esse infinitivo para ficar uma coisa aqui bem bonitinha. Verbo no infinitivo e eu preciso do quê? Fazer essa comparação. A pessoa se empolga. O que ela faz? Ela pensa assim, opa, aprazo para prazer assim como atraso para trazer, porque deu rima. Cuidado com a rima, certo? Eu tenho que ver todos os verbos que aparecem aqui, certo? Trazer, reaver, benzer, crer e ver, fazer associações. Então, se você quiser conjugar antes de mais nada, ajuda. O detalhe é o seguinte, você vai ter que saber de qualquer jeito, certo? Se você souber, já ajuda bastante. Aliás, saber é interessante, hein?
Qualquer prova, saber é legal. Sim? Então eu tenho aqui, ó, trazer. Qual que é a primeira pessoa do verbo trazer? Do presente do indicativo. Trazer, eu trago. Se eu trago, atraso, não dá. Certo? Tudo bem se fosse atrasar, ok, sem problema algum. Reaver. Você se lembra do que eu falei para você na parte da teoria do verbo reaver? O verbo reaver, no presente do indicativo, ele é um verbo defectivo. O que é um verbo defectivo? Verbo defectivo não possui todas as conjugações no presente do indicativo, certo? E no presente do subjuntivo ele inexiste. Então significa que, se eu vou associar ao presente do indicativo aqui, primeira pessoa, certo? Eu estou procurando a primeira pessoa, ou seja, eu estou procurando o eu. Se eu estou procurando o eu, reaver é defectivo, ó, reavo, não existe, certo? Então, não é, essa aqui é a correta. Vamos pular a letra C, porque é questão de logística. Sim? Credo para crer. Conjugue o verbo crer para mim. Eu creio, certo? Se eu creio, aqui não é credo, aqui é substantivo. Sim? Aqui é um credo. O credo não é verbo, então está errado. Verbo ver. Se fosse verbo visar, visar eu viso, mas aqui é verbo ver. Qual seria o correto aqui? Eu vejo. Então, por isso que não é essa aqui. O que sobrou para mim? Letra C de sabonete. Ah, sim, então aqui, ó. Benzer eu benzo. Feio. Só que cuidado, nem tudo que soa mal está errado, certo? Resposta correta, letra C de sabonete. Até você, toda essa lógica que eu passei para você, aí, que eu levei aqui uns minutos, muitas vezes na prova, você tem que levar no máximo 1 minuto para entender. Porque você entender o que ele está pedindo é uma coisa, muitas vezes, meio bizarra. Tudo bem? Espero que você esteja indo bem. Vamos ao terceiro exercício aí. Acompanhe a leitura comigo no seu material. No terceiro exercício, nós temos o quê? Um exercício de CESP. Ô, CESP, que legal. Conheço gente que adora CESP, viu? Tem gente louca por aí que ama CESP. Só quer fazer prova se for da CESP, certo? 3. O verbo graçar, expresso na linha 18 em as epidemias que graçam em nossa sociedade, foi grafado de modo errado. Além disso, como o texto todo relata fatos passados, o verbo deveria vir conjugado no pretérito. Assim, a forma correta final seria graçaram. Olha que coisa mais bizarra do graçaram. Na hora do desespero, graçar vem de graça. Você fala, nossa, é graça, é com cedilha. Não, certo? Aliás, antes de eu continuar, você sabe o que significa graçar? Não? Quer que eu dê um tempo para você ir até o dicionário? Não, você vai esperar, né? Você prefere que eu fale agora. Ok. Verbo graçar significa proliferar, significa alastrar, certo? E o verbo graçar, o correto, se escreve com 2 S's. Então a pegadinha que a CESP fez aí com você é o seguinte, certo? Tudo bem que deveria ser no pretérito graçaram, mas a questão original está graçam. Problema algum, sem problema algum. Graçam no presente. Então, o graçam, como ele apareceu lá, está correto de você escrever assim, ó. Graçam no presente, certo? O graçaram, se eu quiser passar para o passado isso aqui, eu vou manter os 2 S's para que tudo fique mais fácil para você. Tudo bem? Aliás, cuidado com esse graçaram. Nós temos alguns problemas em relação ao pretérito. Então, só para complementar, isto aqui, a questão está errada. Tá? Cuidado com o graçaram, não só com o graçaram, principalmente com verbos na terceira pessoa do pretérito perfeito e verbos do futuro, certo? O mandaram e o mandarão é muito comum que cobrem concursos públicos porque muitas vezes muitas pessoas não conseguem fazer a diferença entre um e outro. Só para emendar aqui, ó, eu vou escrever para vocês, mandaram, ok, e vou escrever aqui, mandarão. Olha a diferença entre eles. A diferença entre esses dois é o seguinte, o primeiro verbo, pretérito perfeito, o segundo verbo, futuro do presente. Muitas vezes as pessoas escrevem um querendo falar outro, ou seja, é muito comum que se use este verbo aqui com a intenção de se usar este aqui de cima, certo? Vou contar uma pequena história. Uma época que eu tinha uma rede social aí, o Twitter, eu seguia o Edmundo, certo? Edmundo. Sim, o Edmundo era uma coisa interessante para seguir, porque ele escrevia umas besteiras. E aí ele colocou assim, ó, amanhã
amanhã me mandaram para São Paulo. Ele conseguiu, olha só como ele está à frente do seu tempo. Ele nem chegou e já chegou, certo? Aí eu mandei para ele, Edmundo, mandaram ou mandarão? Assim, o que ele me respondeu? Oi? Ele não entendeu. Bom, Edmundo, se você quiser, compra aí a aula da AlphaCom e aprenda verbo conosco. Tudo bem? Grande abraço, até o próximo assunto.